A Caerne vai suspender a captação de água do açude Gargalheiras para abastecer as cidades Jacari e Currais Novos por causa do baixo volume do reservatório. O repórter Analisson Miqueias traz as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Analisson. Boa tarde, Margot. Boa tarde a todos. Pois é, pouca quantidade de chuvas que tem caído sobre o estado do Rio Grande do Norte não tem sido suficiente para o abastecimento d'água dos grandes reservatórios. A situação está ficando cada vez mais complicada, principalmente na região do Seridó, como você acabou de citar o nome de duas cidades, Currais Novos e Jacari. Sobre esse assunto, eu converso agora com Geni Formiga, diretora de empreendimentos da Caerne. Diretora, como é que está a situação, como é que vai ficar a situação ali, principalmente na região do Seridó, em relação ao açude de Gargalheiras? Boa tarde. Boa tarde. A situação realmente é crítica, né? O manancial ele está praticamente se exaurindo. E aí já se vem tomando algumas medidas que é em relação à perfuração de poços ou de aproveitamento de poços já existentes. Então, no caso de Jacari, na região de Bulhões, nós conseguimos identificar 3 poços. Desses 3, 2 serão aproveitados, mais 2 serão perfurados. E aí nós vamos utilizar a adutora para fazer o sentido inverso da água, né, e colocar a água no reservatório lá da Caerne, em Gargalheiras, e daí distribuir pelo menos para Jacari. No caso específico de Currais Novos, a Caerne vem fazendo pesquisa em alguns poços da mina, acho que é Baixa Verde, se eu não me engano, e alguns deles nós vamos conseguir colocar equipamento e bombear, mas para atendimento através de carro-pipa, em todas as 2 cidades, infelizmente. Além da região do Seridó, outras regiões do estado também, a situação está bastante complicada, não é isso, diretor? De uma forma geral, a região do Seridó e a região do Serrano, elas estão passando por essa crise. Atualmente a Caerne tem já 46 sistemas com rodízio. Desses 46, 9 já estão em colapso total. E a tendência é ir, se não chover, é ir piorando, infelizmente. Realmente uma notícia triste. Diante dessa situação complicada em relação ao abastecimento d'água, qual é a orientação para as pessoas que estão em casa diante desse problema? Olha, é utilizar com bastante parcimônia a água que ainda nos resta, né? Cada vez mais a situação está ficando difícil e as pessoas vão ter que participar, colaborando na questão do uso racional dessa água que ainda existe. A Caerne integra o Comitê da Seca que vai se reunir essa semana. Quais são as ações realmente para essa situação? Olha, de imediato, a próxima reunião já está definindo a questão do decreto emergencial e a maioria das ações estão sendo voltadas para a questão de o aproveitamento de poços existentes ou de perfuração de poços, né, em caráter emergencial. Há algum tempo já se vem trabalhando isso aí. A Caerne, inclusive, através do governo do estado, marcou uma reunião e já houve uma reunião com a Petrobras, então alguns poços a gente vai tentar aproveitar. E, de uma forma geral, nós estamos fazendo pesquisa onde tem poços que possa, de alguma forma, ser utilizado. O governo do estado e, através da Secretaria de Recursos Hídricos, do Instituto de Gestão e da Caerne, vão tentar viabilizar o máximo possível o atendimento à população. Em relação à adutora do Alto Oeste, também vai ser concluída? A Secretaria conseguiu, né, o Estado conseguiu o recurso com o Ministério da Integração e eles vão retomar essa obra. Mas, assim, se chover, nós teremos uma alternativa para aquela região. Se não chover, nós vamos ficar com a adutora pronta, sem poder, talvez, utilizar durante algum tempo, né? Ou usar durante algum tempo e depois ter que paralisar. Ok, muito obrigado, Geni Formiga, diretora de empreendimentos da Caerne. Margot, diante dessa situação difícil, a orientação que a diretora passou há pouco tempo é importante. Economizar água nesse momento é fundamental. Vamos esperar, é claro, que essa situação seja o mais rápido possível resolvida. Margot, é com você. Sem dúvida, economizar é a melhor saída em qualquer situação. Obrigada, Analisson. E o Senado Federal instala amanhã a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. 2 senadores potiguares integram a comissão. A ideia é que a comissão possa acelerar a votação de propostas já existentes no Senado, que tratem do desenvolvimento nacional. Na pauta devem estar projetos ligados a direitos trabalhistas. Eles colocaram no meio dessa agenda o debate da terceirização. Terceirização para a gente significa redução de salário de trabalhadores.
Então nós vamos entrar propondo uma série de medidas, principalmente taxação das grandes fortunas. A gente está no meio de um grande ajuste no país. Só que o andar de cima, os mais ricos, tem que contribuir também. Então esse debate vai começar no Senado Federal a partir da próxima terça-feira. Além do colegiado de 13 membros titulares, a comissão ainda contará com suplentes. 2 deles são senadores eleitos aqui no estado. Uma comissão como essa tem uma responsabilidade muito grande e não iria criar uma expectativa que não redundasse num projeto objetivo. Então é essa, pelo menos, a minha expectativa participando dessa comissão, mesmo na qualidade de suplente. Sem dúvida nenhuma, é uma conquista importante. Eu diria que é o primeiro passo, né, de uma caminhada em curso, que é a gente avançar no que diz respeito a ampliar a participação das mulheres na política, né? Porque é evidente que nós representamos mais da metade da população. Entretanto, a participação das mulheres nas esferas de decisão política está subrepresentada. As propostas devem cumprir a Agenda Brasil, que reúne sugestões em 3 eixos: a melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura, o equilíbrio fiscal e a proteção social. A comissão ainda deve selecionar projetos que possam promover mudanças a curto prazo. Aqueles que, de maneira emergencial, possam diminuir ou resolver alguns problemas do país. Por exemplo, a criação de fundos regionais para o desenvolvimento, em função justamente dessa repatriação. Um exemplo de mais a longo prazo, a reforma da Previdência, que é uma coisa que não se faz da noite para o dia, aí fala a voz da experiência. Os deputados estaduais promoveram audiência pública hoje sobre o programa Bolsa Atleta, sancionado pelo governo, mas ainda não regulamentado. O Bolsa Atleta começa a dar passos para ser implantado no Rio Grande do Norte. O primeiro deles já foi conquistado: a aprovação da lei na Assembleia Legislativa e a sanção por parte do governador Robson Faria. Nessa segunda, deputados, atletas, presidentes de federações e pessoas ligadas ao esporte participaram de uma audiência pública proposta pela autora da lei, com o objetivo de pressionar o governo pela regulamentação da Bolsa. Como diz respeito a gastos públicos, todo investimento tem que ser definido pelo governo do estado. Não adianta o projeto ser sancionado e não ser regulamentado. Não adianta o projeto ser sancionado pelo governo e não ter definido o orçamento para que o projeto possa acontecer, porque aí acaba o projeto sendo letra morta. E o que nós queremos não é isso, nós queremos a concretização do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta já existe em vários estados brasileiros, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco e na vizinha Paraíba. Na prática, uma transferência de recursos que ajuda o atleta a se manter no esporte, com o pagamento dos gastos básicos e que varia de 1 a 3 salários mínimos. Presente na audiência, o secretário de Esportes do estado explicou que a regulamentação depende da chegada do orçamento anual de 2016 à casa e da destinação de recursos para isso. O governo do estado, através da Secretaria de Esportes e Lazer, sugeriu a formação de uma comissão de atletas que possa ajudar aos técnicos a formular e regulamentar a lei do Bolsa Atleta aqui no Rio Grande do Norte. O governo hoje está numa situação muito difícil, mas que isso não pode ser um argumento para nós não implementarmos, né, o Bolsa Atleta. Agora é preciso que a gente faça isso de forma muito responsável, porque qualquer descumprimento de uma lei implica, né, sanções, né, implica penalidade para os gestores. Então, acho que esse é o debate. Essa comissão que nós estamos propondo, em que o governo deverá ouvir essas contribuições, será para que a gente garanta um Bolsa Atleta realmente que tenha efetividade, mas que tenha o pé no chão de não sofrer nenhum tipo de interrupção posterior em função da falta de recursos. A mesa diretora da Assembleia Legislativa exonerou Rita das Mercês Reinaldo, investigada na Operação Dama de Espadas, e nomeou um novo procurador-geral da Casa. A exoneração de Rita das Mercês, ex-procuradora da Assembleia, foi publicada no Diário Oficial do último sábado. A ex-procuradora é acusada de chefiar um esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia com a utilização de cheques-salários e que desencadeou a Operação Dama de Espadas. Ainda hoje, um pouco mais cedo, a mesa diretora da Casa deu posse ao novo procurador da Assembleia. O Washington Alves de Fontes assumiu o cargo deixado por Rita das Mercês. As alterações no quadro funcional da Assembleia aconteceram 4 dias depois da Operação Dama de Espadas, mas só foram concluídas hoje.
Vivo aqui no estúdio com Emanuele Barreto, presidente do Conselho Curador da Natal Convention Bureau.